Das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Instituto Datafolha confirma subida nas intenções de voto em Bolsonaro a 5 dias das eleições do primeiro turno. Ex-militar se isola na liderança e rejeição a Haddad, o segundo colocado, dispara. Avanço eleitoral de Bolsonaro faz Bolsa de Valores subir e cotação do dólar ceder, em clara sinalização do mercado financeiro em apoio ao candidato do PSL. E a Petrobras completa mais um aniversário em meio à ofensiva privatista sobre os seus negócios. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 3 de outubro do ano de 2018, do programa Faixa Livre. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. O resultado da pesquisa do Instituto Datafolha, que foi realizada ontem mesmo e divulgada no dia de ontem, mostra a liderança aí consolidada de Jair Bolsonaro nas eleições, nas projeções de resultado do primeiro turno. Isso tudo a 5 dias da realização do pleito. O Bolsonaro, ele enfrenta uma maior rejeição entre as mulheres, mas foi justamente entre as mulheres, entre os mais jovens e mesmo entre eleitores do Nordeste que ele apresentou aí uma evolução nas suas intenções de voto. E isso mostra muito bem que nós possivelmente teremos aí um segundo turno entre o próprio Jair Bolsonaro e o candidato do PT, o Fernando Haddad, de forma muito dramática, uma disputa acirrada, até porque a rejeição a Haddad, que se consolidou nesse resultado da pesquisa aí como segundo colocado, a rejeição a Haddad disparou. Essa rejeição hoje é quase idêntica ao próprio Bolsonaro, que sempre foi o campeão em rejeição. Para que vocês tenham ideia, a rejeição mensurada aí pelo Instituto do Bolsonaro é de 45% e do Haddad chega a 41%. Os demais candidatos praticamente encontram-se na mesma situação, especialmente o Ciro Gomes com seus 11% e o próprio Geraldo Alckmin, que na última pesquisa do Instituto Datafolha tinha 10% das intenções de voto e agora aparece com 9%. Na verdade, está dentro da margem de erro. A grande questão é o que leva a candidatura de Bolsonaro a experimentar uma elevação, inclusive em segmentos que aparentemente eram refratários à sua candidatura, como é o caso de mulheres, e principalmente após, inclusive, as gigantescas manifestações que tomaram conta do país, por exemplo, no último sábado, com o brado do "ele não". Na verdade, tudo indica, e isso inclusive algumas pesquisas já estão identificando, que é justamente em torno da chamada pauta de costumes que Bolsonaro vai se consolidando. Existe muita propaganda anti-Haddad, anti-PT, que vincula justamente o candidato e o seu partido a pautas ditas de afronta à moral e aos bons costumes. Por exemplo, a questão do kit gay, que ganhou muita força em termos de protestos durante os governos de Lula e de Dilma, é apontado como uma das principais características de Fernando Haddad. O papel das igrejas tem sido muito importante também em difundir esse tipo de questão. E isso, evidentemente, somado a uma certa rejeição do próprio PT em função aí das suas
denúncias que o envolvem, em função das denúncias que o envolvem em corrupção, cria um caldo de cultura muito importante para um tipo de mudança que, infelizmente, foi o ex-militar que melhor encarnou, melhor canalizou. Isso serve também para uma espécie de autocrítica que me parece deve ser feita pelos setores mais à esquerda, a oposição à esquerda ao PT, simplesmente deixou esse campo aberto, apelando muito mais para posições ora doutrinárias, ora que se confundiam com o próprio PT. Nesse sentido, a esquerda abriu mão de ser esse canal de manifestação de todas as decepções com os governos do PT, seja por conta aí da sua gestão na área da economia ou mesmo a sua gestão na área da administração pública, com todos esses escândalos da corrupção. O fato é que nós caminhamos para um segundo turno, conforme eu destaquei, de forma dramática. Possivelmente existirá um apelo muito grande dos setores comprometidos com a democracia, independentemente das suas posições objetivas no campo da economia, no campo das reformas que o Brasil precisa, para o apoio em Fernando Haddad. O problema é que existe esse sentimento generalizado em boa parte da população que me faz também rever a minha posição a respeito da minha crença de que o próprio Bolsonaro trataria de criar as condições para a sua própria derrota. Bolsonaro é muito despreparado, é tosco na apresentação das suas próprias ideias, tem dificuldades inclusive para falar, tem uma trajetória como militar e como político abaixo da crítica, é um cidadão absolutamente inexpressivo em termos de realizações, mas nesse momento ele canaliza esse sentimento de descontentamento com o Partido dos Trabalhadores, com algumas de suas bandeiras, que inclusive não são propriamente do PT, é da própria esquerda. A própria esquerda, especialmente o PSOL, abraça de forma prioritária essas pautas chamadas LGBT e, com isso, ajuda a criar uma espécie de estigma contra posições que são corretas no ponto de vista da civilidade, mas que, em meio a todas as incertezas da sociedade brasileira nesse momento, são vistas por muitos setores como mais um capítulo de uma página ou de uma história que precisa ser superada. Nesse sentido, haverá de se ter muito cuidado e principalmente muita sapiência para saber enfrentar esse fenômeno que se criou em torno de Bolsonaro, especialmente no segundo turno. Nós estamos aqui no Faixa Livre atentos, o momento é extremamente grave, tudo que pode representar em termos de eleição futura de Bolsonaro compromete a democracia, compromete qualquer perspectiva, inclusive, de superação de um modelo econômico que nos condena ao subdesenvolvimento, à dependência econômica e ao atraso cultural. Na verdade, é o futuro do país que estará em jogo nesse segundo turno, com todos os erros que a esquerda vem acumulando nos últimos tempos e com esse estigma que agora, algo inédito na história do país, a esquerda acaba incorporando o estigma da corrupção, da mentira, da hipocrisia, que infelizmente a campanha do próprio Fernando Haddad, a campanha do PT, acaba facilitando. Nós estamos aí assistindo, por exemplo, ao mesmo tempo, depois de muitos meses da pregação de que eleição sem Lula era um golpe, de que os golpistas seriam os grandes responsáveis por essa tragédia que estamos vivendo, nós observamos aí os aliados prioritários, especialmente do Nordeste, que se confundem, do PT, que se confundem justamente com esses ditos golpistas. Portanto, fico dito pelo não dito, me parece que essa representação dos setores democráticos no segundo turno, que ficará com Haddad, é uma representação frágil, mas, nesse momento, parece que a esperança de derrotar o senhor Bolsonaro reside justamente nessa capacidade de Fernando Haddad vir a se afirmar como um candidato em defesa da democracia e em defesa de um mínimo de civilidade entre todos nós. A opinião do Faixa Livre. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando
Faixa Livre. A Eletrobras é a maior empresa de energia da América Latina. Ela está presente em todos os estados e produz cerca de 30% da eletricidade consumida no Brasil. Ela tem também um papel social importantíssimo, pois é responsável por fazer chegar luz em mais da metade do país através de suas linhas de transmissão. Aliás, quase 52 milhões de brasileiros que moram em locais distantes só têm eletricidade em suas casas porque a Eletrobras é estatal e pertence ao povo brasileiro. Mas o governo quer privatizar a Eletrobras por um preço irrisório. E os principais interessados são os chineses e os franceses. Você acha que eles vão cuidar de toda essa estrutura como se fosse deles? Você sabia que se a Eletrobras não fosse estatal, a sua conta de luz poderia estar muito mais alta? Recentemente o país enfrentou uma crise por causa da política de preços dos combustíveis. Agora imagina, se o mesmo acontece com a nossa conta de energia. Países como Portugal e Argentina amargaram aumentos de até 700% na conta de luz após a privatização. Não vamos deixar o mesmo acontecer com o Brasil. Por isso, diga não à privatização da Eletrobras e avise ao seu candidato que você também dirá não a ele caso ele vote a favor da privatização. A Eletrobras é do povo brasileiro. Chega de O Brasil está acordando. Agora é 19. Álvaro Dias, presidente. Quem é o responsável por esse desastre? Os governantes desonestos. Eles apoiaram esse sistema corrupto. Posso pedir ao povo brasileiro, vote no número 19. Serei presidente da República se o povo me eleger. E 4 anos serão suficientes para mudar a história desse país. Álvaro Dias, presidente. Paulo Rabelo, vice. São mudanças de verdade. Podemos, PSB, PDC. Eu tô com Rio de Janeiro, tô com Luz Pau 45678. Eu tô com Rio de Janeiro, tô com Luz Pau 45678. Eu tô com Rio de Janeiro, tô com Luz Pau 45678. É, Lucinha, não esqueça 45620. É, Lucinha, na cabeça. PSDB, PPS. Você votará em 2 senadores. Haroldo de Oliveira, 555. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. 555, Haroldo de Oliveira, por um Brasil melhor. 555. O meu senador. Coligação Renovar para Mudar. Meu nome é José Bonifácio e sou candidato ao Senado. Sou economista. Já ocupei vários cargos na administração pública. Brizola e Darcy Ribeiro diziam que sem educação não há desenvolvimento e a violência é fruto da falta de educação. Eu concordo e vou fazer com Pedro e Ciro tudo para melhorar o nosso estado. Bonifácio senador, 1, 2, 3, Ciro presidente, 12. Trânsito. Agora o motorista que segue em direção ao Fundão pela linha amarela encontra lenta movimentação na altura de Inhaúma. Ainda antes, em Del Castilho, notei ali trânsito mais carregado. Para quem opta aí por outras vias, a Avenida do Alder Câmara, na descida do viaduto de Cascadura tem uma perda de tempo, depois melhora um pouco o fluxo de veículos, com alguns pontos de retenção, como por exemplo ali próximo ao viaduto de Cascadura, ou melhor, no próximo ao viaduto ali de Del Castilho em direção a Benfica. Para quem opta pela rua Goiás, encontra trecho de retenção na altura de Piedade. Já na Arqueiros Cordeiro, não noto grandes dificuldades logo após o Engenhão. A maior rede de médicos da cidade tem planos a partir de R$ 138. Venha para a Unimed Rio. Cuidar de você, esse é o plano. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes, 1360. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quarta-feira, 3 de outubro do ano de 2018, do programa Faixa Livre, que hoje é produzido pelo jornalista Anderson Gomes, com assistência da também jornalista Natália Moraes e tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360
ou nos enviando mensagens para o endereço faixa.livre@yahoo.com.br ou mesmo para a nossa página do Faixa Livre, página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde vocês podem também acompanhar ao vivo e a cores nossa presente edição com transmissão direta aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. E dando início às nossas entrevistas, vamos conversar agora com o professor Leonardo Avritzer. Ele é doutor em Sociologia Política e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Leonardo, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por você nos atender. Leonardo, como é que você está vendo aí essa reta final da eleição no primeiro turno? Essa pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Datafolha, há 5 dias do pleito do próximo domingo, mostrou uma forte subida aí do Bolsonaro em segmentos que eram antes refratários à sua candidatura, como, por exemplo, mulheres e o Nordeste, o eleitorado do Nordeste. Ao mesmo tempo, o Haddad manteve-se lá nos seus 21% de intenção de voto. Parece que ele chegou num ponto máximo daquele processo de transferência de votos do Lula para ele, Haddad, e ao mesmo tempo a sua rejeição disparou. Como a gente pode interpretar esses indicadores, Leonardo? Olha, eu acho que a gente pode pensar o seguinte: a princípio, parece que no que diz respeito ao candidato Jair Bolsonaro, existe uma certa antecipação do segundo turno. Ou seja, pessoas que a princípio, eleitores que a princípio estavam se posicionando por outros candidatos desse espectro que a gente pode chamar de centro-direita, que incluiria o Amoedo, o Alckmin, até mesmo a Marina Silva, ao que parece deslocaram na direção do Bolsonaro. Todos os três, ainda que na margem de erro, caíram, houve um decréscimo da intenção de voto deles na pesquisa Datafolha. Por outro lado, é verdade que há um fenômeno ainda com pouca explicação sobre o que está fazendo com que o deputado Jair Bolsonaro cresça na região Nordeste. Pode ser o apoio que ele obteve do bispo Edir Macedo no último domingo, A Igreja Universal, ela tem um forte, um número grande de seguidores na região, especialmente em população de baixa renda, São mulheres na região Nordeste de baixa renda, O segmento no qual o Jair Bolsonaro cresceu. Por outro lado, o caso do Fernando Haddad, eu não acho que ele já bateu no teto superior da transferência de votos ou do potencial dele, Por exemplo, eleitores que se identificam com o Partido dos Trabalhadores no Brasil são 24%. Então, ele ainda não conseguiu nem ao menos a totalidade do voto dos eleitores que se identificam com o próprio PT. Agora, Leonardo, você chamou a atenção desse apoio declarado aí do Edir Macedo, o chefe da Igreja Universal Reino de Deus, ao Bolsonaro. As análises dos diretores, inclusive do Instituto Datafolha, apontam que realmente essa situação aí hoje favorável ao Bolsonaro está muito amparado numa espécie de reação conservadora e, ao mesmo tempo, antipetista, e que isso alavancou aí a candidatura do Bolsonaro, as intenções de voto no ex-militar, especialmente, inclusive, entre as mulheres. Muitos atribuem justamente essa questão das pautas relacionadas aí a direitos individuais como algo que tem feito com que boa parte do eleitorado acabe numa postura de resistência, optando pela candidatura do ex-militar. Como é que você vê essa questão? Porque chama muita atenção, especialmente, a subida aí das intenções de voto no Bolsonaro após as gigantescas manifestações do último sábado, que reuniram principalmente mulheres e uma juventude muito forte que bradava o ele não. Mas parece que para muitos esse tipo de movimento acabou estimulando uma opção ele sim. Como é que você vê isso?
Olha, eu acho que a gente poderia pensar mais em movimentos simultâneos do que causais, né? Afinal de contas, o Edir Macedo não declarou apoio ao Jair Bolsonaro porque houve as manifestações do ele não no último sábado, né? Mas, de fato, a primeira questão que você mencionou é muito importante, ou seja, parece que houve um fechamento de posição dos principais setores conservadores da sociedade brasileira em torno do Jair Bolsonaro. Quem são os setores? Né? Setores do neopentecostalismo, especialmente aqueles que defendem pautas valorativas muito conservadoras, né? Então, contra o aborto, contra a igualdade, questões que o Bolsonaro se posiciona, né? Contra a igualdade salarial, inclusive entre homens e mulheres, né? Esses setores de um lado, mas também os setores da Operação Lava Jato, de outro lado, com a própria liberação um pouco requentada, né? da delação do ex-ministro Antônio Palocci, né? Então, a gente teria assim, um conjunto de atores retomando, de um lado, uma pauta valorativa conservadora e, de outro lado, uma pauta anticorrupção. As duas, em associação, foram que determinaram, vamos dizer, uma hegemonia conservadora durante os anos de 2015 e 2016 e pareciam muito enfraquecidas no Brasil até esse fim de semana. Agora, Leonardo, tudo indica que nós teremos aí um segundo turno muito disputado justamente entre o Bolsonaro e o Haddad. Dá para fazer algum tipo de prognóstico? Não, acho que ainda é muito cedo. O que é possível, talvez, fazer de prognóstico é o crescimento do Bolsonaro antecipa votos que provavelmente seriam dele no segundo turno. Então, o mais provável é que o ex-capitão tenha conseguido, vamos dizer, os votos mais fáceis de migrarem para ele no segundo turno. Ele agora teria que ir em busca dos votos mais difíceis. Já no caso do Fernando Haddad, ele vai ter que, de fato, fazer movimentos muito fortes na direção do Ciro Gomes, né, da Marina Silva e até mesmo do eleitor do ex-governador Geraldo Alckmin, né? Então, nesse sentido, o Bolsonaro antecipou mais facilmente a sua estratégia do segundo turno do que o Fernando Haddad, mas, evidentemente, até mesmo porque nós estamos falando de um empate técnico, né? Não parece que existe nada decidido em relação ao segundo turno. Agora, por fim, Leonardo, a pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Datafolha também procura apreender alguns outros fenômenos, sentimentos presentes no eleitorado. E me chamou muita atenção que alguns desses dados apontam que a insegurança, a raiva e o desânimo são os sentimentos mais comuns hoje entre o eleitorado, especialmente entre mulheres e jovens. Esses segmentos seriam, assim, os mais pessimistas. Como é que você avalia esse tipo de situação hoje na sociedade brasileira e como isso pode influenciar justamente essa opção de voto? Olha, a gente pode dizer o seguinte: o brasileiro, ele não tem um alto índice de confiança nas instituições políticas, isso mostrado por muitas pesquisas, não só essas de opinião pública, mas pesquisas também acadêmicas, né? Nos últimos anos, esse processo se acentuou, né? Então, por exemplo, 85% dos brasileiros não confiam nos partidos, o número de brasileiros satisfeitos com a democracia é muito baixo, os brasileiros estão muito preocupados com o problema da segurança pública, tudo isso causa insegurança, né? Agora, o debate do segundo turno necessariamente vai ter que ser o que é capaz de produzir segurança para os brasileiros, né? Eu, pessoalmente, sou da opinião que sem uma reconstrução de uma certa estabilidade institucional, né, que é o Congresso Nacional funcionando, um presidente com alguma legitimidade, o atual, né, a gente sabe, os índices deles são baixíssimos, um judiciário que não brigue entre si
toda semana, né, como a gente está vendo no caso do Supremo Tribunal Federal, são essas que são as coisas que são capazes de dar segurança ao brasileiro nos próximos anos. Aí nós temos essa questão que é evidente, né? Assim, o Jair Bolsonaro, ele é um candidato que vem de um campo muito fortemente anti-institucional. Então ele vai dizer, vou acabar com tudo que está aí, né? Não me parece a melhor atitude. Mas, de alguma maneira, vai ser o candidato que mostrar que ele é capaz de produzir estabilidade que vai provavelmente ganhar o apoio da população no segundo turno. Agora, Leonardo, acabou de chegar aqui às minhas mãos uma pergunta do nosso ouvinte Gabriel. Ele está nos acompanhando, ele é morador aqui do Rio, do bairro de Braz de Pina, e te pergunta o seguinte: professor Leonardo, aqui no Rio, o prefeito foi eleito com o mesmo discurso do candidato ditador Bolsonaro. O que acho engraçado é que cientistas políticos e sociólogos parecem que vivem em outro planeta. Onde eu moro, converso com o povão e percebo que Bolsonaro vai ganhar. Para os intelectuais, há muita retórica e pouca ação prática em nossa realidade. Como você vê esse retrocesso nas eleições? Eu acho que não é que os cientistas políticos vivem em outro planeta. Os cientistas políticos avaliam o que os dados das diferentes pesquisas são capazes de nos mostrar, né? E nesse momento eles mostram empate técnico, né? Evidentemente que o Rio de Janeiro elegeu um candidato que tem um discurso muito parecido com o Jair Bolsonaro. Concordo aí com a pergunta, com a observação do ouvinte, né? Mas também a população do Rio de Janeiro teve tempo suficiente para perceber os problemas desse candidato, né? O debate político de 2016 foi ainda muito marcado pela corrupção e pelo processo de impeachment, né? Esse debate de 2018, ele está um pouco mais arejado, né? No sentido de tentar fazer um balanço do período como um todo, né? Então, eu acho que esse debate ainda não está feito e que não é possível fazer um palpite sobre aquele candidato que vai ganhar o segundo turno, ainda que eu mantenho a minha opinião. O que mostrar que ele consegue produzir estabilidade institucional será o vencedor. Essa pode ser uma boa pista, especialmente para o candidato Haddad, né? Leonardo, eu te agradeço muito essa sua contribuição ao nosso programa Faixa Livre, abrindo as entrevistas de hoje aqui da nossa edição. Um bom dia de trabalho para você, um forte abraço. Tá, obrigado também e um forte abraço. Conversamos aqui com o professor Leonardo Avritzer. Ele é doutor em Sociologia e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E agora nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Já já retornaremos. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Lula é Haddad presidente 13. O Haddad foi meu ministro da Educação. Eu tenho orgulho de ter convivido com o melhor ministro da Educação que esse país já teve. Eleger Haddad é a gente assumir um compromisso com o futuro desse país. É Haddad pra fazer aquele Brasil voltar. Vamos trazer o Brasil de Lula de volta. Vote 13. É 13, 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 é 13. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS.
PSOL. O interior do Rio existe. Na Alerj somos resistência. 50-180. Vamos acabar com a máfia dos ônibus. Eliomar Coelho, 50 mil. Jovem negra e feminista. Dani Monteiro, 50-050. Professora e na luta pela educação no estado do Rio de Janeiro. Rose Cipriano, 50-800. Contra o fechamento de escolas. Vote Professor Josemar, 50-500. Por Marielle, somos sementes. Mônica, 50-888. Flávio Serafini, 50-123. Coragem para mudar. Coligação Mudar é possível, o pessoal percebeu. Democratas. Deputado estadual Renato do Mercado, 25444. Você faz a diferença. Carlos Caiado, 25622. 25622. André Correia, 25123. Tenho orgulho de ser político. Sou ficha limpa, isso não é virtude, é obrigação. Luto pelo meio ambiente e pelo emprego. Olá, eu sou o Dr. Deodalto e meu número é 25456. Em favor da liberdade, vote Felipe Soares, 25333, conto com o seu apoio. Eu aposto Valdemiro Santiago, Milton Rangel, a deputado estadual. 25010. 55! Eu não quero ficha suja, ou o candidato do Lula, que é um ficha suja, e administrando o país. A luta não é de hoje. Que as Farc são apoiadas pelo narcotráfico. E o PT tem relações estreitas com as Farc. Quem tem que explicar isso é o PT, a Dilma. É preciso ter lado. Eu votaria no Bolsonaro, número 17. Ele está preocupado com a segurança pública. Trânsito. Ouvintes da Rádio Bandeirantes que seguem em direção ao centro da cidade, passando pela Arquias Cordeiro, depois da altura do Meia, evite seguir por essa via, chegando ao Engenho Novo, porque nota um trecho de lentidão próximo ao Buraco do Padre. Agora, pela Avenida Marechal Rondon, a movimentação é intensa, mas sem grandes transtornos. Pode ser uma opção para você, motorista, que sai da Zona Norte com destino ao centro do Rio. A Grajaú Jacarepaguá apresentando boa movimentação em ambos os sentidos, pode ser uma opção em relação à linha amarela. Agora, é você feliz da vida no aniversário do Açaí. Vá até uma loja comprar muito, economizar e concorrer a R$1 milhão. Saiba mais em aniversarioaçaí.com.br. Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu contemplo aqui as participações dos nossos ouvintes. Ontem, o nosso ouvinte, o Paulo Rolo, lá de São Paulo, ele, à luz, inclusive, me parece, do editorial que nós fizemos aqui, lembrando de todos os crimes da ditadura, crimes relacionados não somente à violência política, mas crimes relacionados a roubo, à corrupção, inclusive envolvendo aí essa turma do chamado porão da ditadura. O exemplo mais claro é esse capitão Guimarães. Eu fico impressionado, inclusive, que muita gente não sabe dessa história. O capitão Guimarães, esse poderoso chefão aí das escolas de samba, ele era um torturador e ele usou justamente todo o seu aparato de repressão para, assim que teve condições, investir lá nos pontos de bicho de Niterói, tomando pontos de bicho de antigos bicheiros e transformando-se ele mesmo em um bicheiro. Isso aí é um exemplo mais claro de como que as deformações ocorriam naquele tempo. E o Paulo Rolo diz o seguinte ontem, esse recado é de ontem: vejo a importância do programa ao ajudar a conscientizar os cidadãos que têm facilidade de acesso às dignas informações do Faixa Livre. A fantasia da força bruta como solução para graves problemas do país, por exemplo, sempre se demonstra inútil ou de má fé. Hoje, o UOL, foi ontem isso, né, publica documentos oficiais do Supremo Tribunal Militar que comprovam vários crimes cometidos por militares, atentados, inclusive, que foram feitos para atribuí-los, na verdade, à esquerda, à dita subversão. Mais do mesmo, como, por exemplo, a explosão do gasômetro e no Rio Centro. Enfim, tudo na linha da tentativa de lavar as mentes dos cidadãos, assim como procuram em outras áreas fazer tal qual a malandra divulgação de delações do Palocci. Precisamos de muita consciência. O Paulo Rolo, além de tudo, chama atenção aqui para esse papel nefasto do judiciário. Essa última do Sérgio Moro
apresentando aí uma delação do Palocci, na verdade, requentada, uma delação que já foi, inclusive, rejeitada pelo Ministério Público, e aí eles requentam através de uma suposta nova delação, a mesma, só que para a Polícia Federal. E aí o Sérgio Moro, há dias antes do resultado do primeiro turno, ele divulga. É evidente que isso também ajuda a jogar lenha na fogueira. Mas, na ponta da linha, com muita honra e alegria, eu anuncio a entrevista, finalmente, com o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Ciro Gomes, bom dia. Muito bom dia, Passarinho. Um abraço a você e a toda a gente querida do Rio de Janeiro. E, Ciro, muito obrigado por você aceitar o nosso convite num momento muito grave da disputa eleitoral. Nós estamos prestes a ir ao primeiro turno e observando essa subida do candidato Bolsonaro. Como é que você acha que a gente pode enfrentá-lo através de propostas substantivas como as que você, inclusive, vem procurando defender na sua campanha? Como é possível enfrentar o Bolsonaro? Paulo, primeiro entender o que está por trás do cidadão e da cidadã que estão admitindo votar numa pessoa que é 28 anos um político tradicional, ligado a tudo que há de mais atrasado na vida brasileira, no Rio de Janeiro. Vamos lembrar um pouquinho, todo mundo que está nos ouvindo, o Bolsonaro é deputado federal do Rio de Janeiro há 28 anos. Ele simplesmente foi ligado a toda essa turma, não é? Era amigo do Eduardo Cunha, que está preso, chamou de herói na sessão do impeachment. O Eduardo Cunha é ligado a toda essa turma de Pisciani, de Sérgio Cabral. E isso tudo, a gente precisa entender por que o povo do Rio de Janeiro, por exemplo, que o conhece tão de perto, não é? Ainda assim sabe que ele nunca se dispôs a ajudar a botar a mão na violência no Rio de Janeiro, nunca se dispôs a ser candidato a prefeito para tentar ajudar a favela, para tentar ajudar, não é, na questão da saúde, na questão da educação. Por que ele nunca se dispôs a ser governador para botar a mão nas facções criminosas do Comando Vermelho, que atua desbragadamente ante a conivência? E a gente chegando à conclusão, para respeitar o nosso povo, na verdade o nosso povo está protestando. E é preciso que a gente tenha muita humildade para entender que parte importante desse protesto, o povo tem razão. Porque a política brasileira tem falhado miseravelmente. O campo progressista onde eu atuo, talvez mais gravemente ainda, porque comandou o Brasil durante 14 anos e não foi capaz de mudar essas estruturas do Brasil. E isso nos dá um tempo para pedir ao povo brasileiro um pensamento novo. Porque o protesto sem causa afunda a crise. O protesto sem causa divide mais ainda a sociedade brasileira. Entregar uma nação de 208 milhões de habitantes a um cidadão que nunca administrou nem um pequeno botequim, parece assim um suicídio coletivo. Por isso que eu estou lutando e vou lutar com todo entusiasmo até às 17 horas do dia 7, porque eu tenho certeza, com a força de Deus, que o povo brasileiro vai passar do protesto para uma escolha mais serena, mais equilibrada, vai buscar alguém que, ao invés de botar gasolina na fogueira, estenda a mão para reunir o Brasil em reconciliação. Assim esperamos, Ciro. Eu diria o seguinte, se você pudesse prometer alguma coisa para o povo brasileiro no seu primeiro dia de gestão, de governo, à frente do Palácio Planalto, o que você prometeria? Exemplo, discurso político brasileiro, Paulo, está muito desmoralizado. O povo brasileiro precisa se guiar por atitude moral exemplar. Portanto, chegando ao Palácio do Planalto, da mão do nosso povo, cada gesto meu será exemplar. Cada gesto meu será de economia de cada centavo do dinheiro público e cada centavo do dinheiro público economizado será direcionado para a causa das maiorias pobres do nosso país. É assim a minha vida. Estamos aí há 4 dias das eleições, deixa que eu me apresente um pouco para quem não me conhece. Eu fui governador de um estado, não fui morar no palácio, porque é um estado muito pobre. Eu venho de uma família de classe média, não queria que meus filhos fossem morar num ambiente artificial, de riqueza, de conforto, de luxo. Não me arrependo disso. Aos 36 anos, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, nunca aceitei receber as aposentadorias imorais que se pagam aos políticos brasileiros. Não é? O Bolsonaro, por exemplo, ganha uma aposentadoria do Exército. Tendo um salário de R$30 mil na Câmara, ainda acumula uma aposentadoria do Exército
e ainda usava o auxílio moradia e fala em decência. Aliás, Ciro, me perdoe te interromper. Claro. Esse é um mistério. Como que o Bolsonaro pode ser um oficial da reserva remunerada? Ele não tinha tempo para requerer esse tipo de benefício? Não tem mistério nenhum. O Bolsonaro, uma carreira que vai até general, no segundo degrau, que é capitão, quis fazer um ato terrorista e foi expulso do Exército na primeira instância, porque descumpriu todas as regras. Em seguida, recorreu para o Superior Tribunal Militar e, como tudo no Brasil, lá em cima, eles fizeram uma espécie de acordo. A gente não lhe expulsa, mas você pede para sair e a gente deixa você sair com o salário. Mas com 17 anos de serviço militar apenas? Não, é mais uma imoralidade. E o povo precisa saber, o favelado do Rio de Janeiro, o empregado do Brasil, o povo precisa saber que ele ganha 2 salários, mais auxílio moradia, tendo apartamento. O patrimônio do Bolsonaro e dos filhos cresceu para 15 milhões de reais. Mas as pessoas, volto a lhe dizer, Paulo, elas estão, a parte delas, não querem saber. Parte do Brasil está tão revoltado, e isso basicamente é o jovem, branco, rico, que está afim mesmo de tocar fogo no Brasil. O que nós precisamos tentar é ver que as pessoas pobres, que precisam de um governo que funcione, que precisam que a economia seja administrada em bases eficientes, com experiência, para que os empregos voltem, os salários voltem. O Rio de Janeiro está quebrado. Me diga um discurso, pode furar meu olho, um discurso do Bolsonaro sugerindo uma coisa, uma providência qualquer para resolver a equação do Rio de Janeiro. Eu já falei nesse problema de resolver as finanças do Rio de Janeiro 100 vezes nessa campanha. Estudei com detalhe profundo, mas é impressionante. É bem verdade que eu estou em segundo lugar no Rio e acredito que vou ter uma posição mais forte ainda. Mas não é suficiente. O Rio de Janeiro precisa mandar ao Brasil um sinal de progresso, um sinal de maturidade política, porque talvez o estado mais vitimizado pelo desastre da política errada é o Rio de Janeiro. E a gente está na hora de pensar. Não estou pedindo a ninguém que deixe de votar nesse ou naquele porque eu quero ser candidato. Estou pedindo para pensar. Converse com seu amigo, converse com seu pastor, mas não transfira o seu voto nem para o pastor nem para o seu amigo. Pense um pouquinho. Será que numa hora como essa, uma crise complexa e grave como essa, uma pessoa extremista, que não dialoga, que é rejeitada pela metade do país, seria a pessoa mais própria para administrar um país nessa situação? A situação é muito grave. Agora, o Ciro, você fez todo um esforço para recolocar a pauta desenvolvimentista no seio do debate político brasileiro. E realmente nós precisamos de uma nova trajetória para a nossa economia. Como responder às fraturas que nós hoje estamos convivendo? Fraturas que se traduzem em desemprego elevado, em estagnação econômica, em redução da renda dos trabalhadores na prática, num número extraordinário de pessoas que não somente amargam o desemprego, mas especialmente o subemprego. Como enfrentar essas questões com a retomada do desenvolvimento conforme você defende? Bem aí do lado da nossa linda cidade maravilhosa está Itaboraí, essa região toda. E ali tem toda a estrutura do Comperj. O Comperj é uma estrutura da Petrobras, que é uma empresa do Estado brasileiro, que pertence ao povo brasileiro, em que o presidente da República mandando faz assim, mandando faz assado. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje, mais de 120 mil trabalhadores em São Gonçalo pegam o ônibus cedo da madrugada e vão passar quase 2 horas indo para procurar emprego, e Itaboraí simplesmente foi destruído, dizimado. Do outro lado da Baía de Guanabara está Niterói. A Petrobras afreta navios para transportar petróleo. O Brasil é o maior exportador de cargas volumosas, soja, milho, minério de ferro, e todos os navios afretados pelo Brasil são estrangeiros. E você tem uma indústria naval que foi destruída, de novo, tem que fazer. Então, o caminho óbvio depende da política, do modelo econômico que você adota. Se você adotar um modelo, como, por exemplo, o Paulo Guedes, eu conheço bem, eu sou estudioso de economia, ando nas universidades, tenho debatido com o Paulo Guedes há muitos anos. E o Paulo Guedes é uma pessoa que simplesmente
vai acabar de destruir a economia brasileira. Escute o brasileiro, meu irmão, minha irmã, o que eu estou dizendo. Por quê? Porque se você deixar as coisas entregues ao interesse estrangeiro, é Singapura que vai produzir os navios, é a China que vai produzir os navios. E isso é uma decisão de política. Por quê? Porque a primeira decisão de fazer um navio aqui em Niterói ou na China, o primeiro navio sai mais caro. Óbvio, todo mundo sabe, ninguém precisa ser economista. Se você já tem uma fábrica que está produzindo 50 navios por ano, os custos caem e o navio fica mais barato um pouquinho. Portanto, os primeiros navios que a gente produzir, estou dizendo onde é que a gente pode fazer emprego, no Rio de Janeiro. Mas a realidade, por exemplo, do Complexo da Saúde, 17 bilhões de dólares o Brasil está gastando dinheiro do povo brasileiro para comprar cama de hospital, prótese, remédio, fármaco, máquina de diagnóstico médico, tudo no estrangeiro. Se você pegar a Universidade Federal Fluminense, se você pegar a Universidade Estadual, a UERJ, que está nessa crise de agonia, nunca vi o Bolsonaro se solidarizar com a destruição da UERJ. Nós temos do outro lado da Bahia, Niterói, o prefeito Rodrigo é o prefeito de melhor avaliação do Brasil, enquanto do lado de cá, o Crivella é o prefeito de pior avaliação do Brasil. Ora, se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, por que o Rodrigo faz uma administração exemplar e o Crivella está atolado nessa crise tão grande? É a política. E isso é o povo que decide. E por isso que eu estou assim, embora muito tranquilo, eu ainda estou com muita segurança de que vai haver uma virada espetacular. Porque se você somar os votos do Bolsonaro com os votos do PT, falta metade do povo. E essa outra metade, que é a maioria, não parou ainda, está mudando de voto, está vindo para cá, está indo para lá, está indeciso, está conversando. Trata-se da gente pedir a Deus que ilumine a nossa nação e vai haver uma grande virada nessa reta final, não tenho a menor dúvida disso. Para tanto, me parece que é necessário aí deter, evidentemente, essa elevação aí das intenções de voto no Bolsonaro. E os nossos próprios ouvintes me fazem voltar aqui à pauta da política. A Ana Carolina tem uma pergunta dirigida a você, e ela é lá de Juazeiro do Norte, hein, Isso. Ela te pergunta o seguinte: você classificou as manifestações contra o Bolsonaro no último sábado como um erro. Gostaria que você explicasse essa sua posição. Não, isso é manipulação, que a turma está chamando agora de fake news. A manifestação foi a coisa mais linda que aconteceu nessa campanha. Eu convoquei também, apoiei, minha mulher foi. Eu não fui porque eu sou uma pessoa que cultiva a ética e acho que como candidato eu não deveria ir para não querer manipular uma manifestação linda. O que aconteceu, entretanto? Nos últimos 4 dias, 5 dias, houve um aumento de adesão ao Bolsonaro entre mulheres pobres. E na minha mente, pensando sobre isso, e eu estou seguro hoje, não é que a manifestação foi um erro, ao contrário, volto a dizer, foi a coisa mais linda que aconteceu nessa campanha. A escolha do mote é que trouxe o Bolsonaro para o centro da discussão brasileira e o promoveu. Porque vamos raciocinar juntos, se todo mundo vai naquela linda manifestação para a rua falando ele não, a esmagadora maioria das pessoas que eventualmente não estavam ligadas nesse protesto quis saber quem era ele. E se nós todos estamos falando nele, o que nós fizemos? Nós demos uns 4 a 5 dias de mídia a ele. Então, isso é simplesmente uma opinião de uma pessoa honesta. Eu trabalho a serviço do Brasil, as mulheres brasileiras vão salvar o nosso país. Agora, talvez a gente precise entender que nesses últimos dias a gente precisa ir para a rua dizer sim. Dizer sim ao Brasil, sim à reconciliação, sim à decência, sim à experiência e assumir uma candidatura. Porque não existe esse negócio, não tem na urna ele não. Lá vai ser eu ou ele. Enfim. E quem está demonstrando nas pesquisas que tem condição de derrotar ele, com larga folga, sou eu. Aliás, também tenho condição de derrotar o Haddad com larga folga. Eu estou pedindo ao povo para não votar contra, é só isso que eu estou querendo dizer. Vota a favor do Brasil. O Ciro, a Lenira, ouvinte de Caxias, está nos acompanhando e ela diz o seguinte: se você acha que o Bolsonaro é essa tragédia toda, por que nos debates você ataca o Haddad? Não, eu não estou atacando o Haddad, eu estou atacando a polarização entre os dois. Deixa eu dizer aqui uma coisa para a Lenira, não é isso? Lenira tem uma peculiaridade que é uma questão assim, muito curiosa nessas eleições. Eu fui colega do Bolsonaro, deputado. Bolsonaro votou em mim nas eleições de 2002, pelo menos disse ele em público, numa entrevista.
Eu fui colega do Haddad, ministro. Eu fui colega da Marina, ministro. Eu sou contemporâneo e amigo do Álvaro Dias, governador. Sou contemporâneo e amigo, nascido no mesmo lugar do Alckmin. Então, eu fui colega do Meirelles. Então, veja, quando eu falo que eu tenho capacidade de diálogo, é uma coincidência que Deus assinou para esse momento do destino brasileiro. Eu converso com todos e tenho boa amizade com todos. Agora, o que está em discussão não são as minhas amizades. O que está em discussão é o futuro do Brasil. E eu tenho comovida convicção de que quem produzir esse fenômeno extremista, radical, militarizado, hostil aos negros, às mulheres, aos pobres, e com uma economia política que vai entregar o Brasil à cobiça estrangeira, o Bolsonaro, é produto dos erros graves e contradições do PT. Isso é uma análise política. Quem vai decidir isso é o nosso povo. E eu sou um democrata. Eu não sou o Bolsonaro que só reconheceria o resultado da eleição se ele ganhar. E eu, se perder, vou desejar boa sorte aos vitoriosos e vou me recolher. Mas deixa eu lhe dizer, quem produziu essa contradição, infelizmente, foram as contradições do PT. O antipetismo hoje é a força mais poderosa da política brasileira. E parte desse antipetismo está estigmatizado pelo ódio. E o Bolsonaro interpreta isso porque é um oportunista. Ele conheceu o caminho e foi, inclusive, vítima disso, porque ele levou uma facada. Por que está acontecendo? Porque o Lula, com todo o respeito e carinho que alguém possa ter por ele, e ninguém pode ter mais do que eu, o Lula simplesmente só pensa no PT, não pensa no Brasil. É verdade, infelizmente. Agora eu volto aqui à questão da economia, motivado aqui por uma pergunta do ouvinte César, aliás, muito pertinente no meu ponto de vista. O César é aqui morador de Jacarepaguá, Ciro, e ele te pergunta o seguinte: o que você acha da entrega da Petrobras às multinacionais estrangeiras? Se você for eleito, o que fará para reverter esse processo? O Brasil só tem 2 lugares onde a gente ainda pode aspirar ter algum protagonismo global em matéria de ciência, tecnologia e produção industrial mais sofisticada: a Petrobras e a Embraer. Não acreditem que é por acaso que os 2 estão sendo entregues. A Embraer está sendo entregue para a Boeing para ser fechada no Brasil. E isso numa hora em que o Brasil adquiriu via Embraer, compra de dinheiro público, a Força Aérea Brasileira gastou bilhões de reais do seu dinheiro, meu irmão contribuinte carioca e brasileiro, para desenvolver 2 projetos extraordinários. Um supercargueiro chamado KC-390, que cabe um tanque de guerra dentro dele, e um caça com a transferência tecnológica da Suécia chamada caça Gripen. Esses dois negócios têm valor de mais de 40 bilhões de dólares. O Brasil tem na Embraer a maior empresa do mundo de produção de jato de nível médio. Hoje você nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum você ver os jatos da Embraer. E esses aviões da Azul aqui, da empresa Azul, todos são jatos produzidos pela Embraer, gerando emprego de alta excelência na engenharia brasileira e efeitos civis em microeletrônica, em novos materiais, em uma coisa, enfim. E a Petrobras, mais gravemente ainda. Pois bem, a Embraer está sendo destruída e entregue aos estrangeiros. Isso é concreto. Quem estiver duvidando, achando que eu estou exagerando, por favor, entre na internet e leia o que está acontecendo com a nossa Embraer, enquanto a nossa grande mídia, claramente subornada também pela cobiça internacional, não dá nenhum espaço para uma crítica a isso. E a outra questão é a Petrobras. Deixa eu dizer ao brasileiro carioca que está dentro do ônibus. O ônibus, nesse instante aí, está queimando óleo diesel. 60 de cada 100 litros estão vindo dos Estados Unidos. Enquanto isso, as refinarias de petróleo da Petrobras estão 40% paradas. Isso mesmo que você acabou de ouvir. O Brasil tem 40 de cada 100 capacidade de produção de óleo diesel, de gasolina, parado, e está comprando com dinheiro do povo brasileiro gasolina, óleo diesel e gás de cozinha no estrangeiro. E aí você, meu irmão, é que está pagando na passagem do ônibus. Você, caminhoneiro, que está nos ouvindo, está pagando no frete que você não tem como repassar por causa da crise econômica. E você, minha irmãzinha, que está saindo o gás de cozinha para R$100, um botijão para botar lenha na sua coisa, para botar álcool, se queimando, tudo por causa de política errada para atender a cobiça internacional. Eu já tenho clareza, se eu for eleito pelo povo brasileiro, vou tomar de volta todos os campos de petróleo entregues aos estrangeiros, com as devidas indenizações, que o Brasil não é um país marginal, mas todo o petróleo brasileiro que foi entregue do golpe do senhor Michel Temer para cá, eu vou expropriar e indenizar. E o Haddad quer dizer que é de esquerda, na memória do PT, nunca
assumiu esse compromisso. Nunca assumiu. Bolsonaro pensa o oposto. Bate continência com a bandeira americana e simplesmente não tem compromisso nenhum, nem com o setor militar que a Embraer representa nos dois projetos militares que eu mencionei. E, por fim, eu desejo fazer com que todo o processo da Embraer seja desfeito, para que a Embraer seja uma empresa genuinamente brasileira. O Ciro, você deu muito destaque na sua campanha a necessidade, com toda razão, de se criar alguma condição aí para retirar esses mais de 60 milhões de brasileiros que hoje encontram-se no SPC. Porém, há um outro segmento, mais importante ainda, que anda com muita dificuldade com o seu credor. Eu me refiro aos estados e municípios, tudo por conta desse estrangulamento fiscal que é promovido pelo governo federal e que, na verdade, cria uma espécie de garrote financeiro contra estados e municípios. Isso nos remete à necessidade de rever não somente essa dita pauta regressiva do Michel Temer, mas algumas questões que perduram na nossa economia desde os anos 90, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que você enfrentaria esse problema aí dos estados e municípios? O Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo vai pedir mudanças importantes nas nossas regras. E essas mudanças importantes precisam ser negociadas, porque eu não pretendo ser ditador do Brasil. Eu tenho muita experiência, eu sei que nós vamos depender de um Congresso Nacional muito fraturado, e eu descobri a fórmula, olhando a própria história brasileira. A fórmula de ter sucesso no Brasil, 90% dos avanços que o país teve ao longo do pós-guerra para cá, dependeram de momentos de grande entendimento federativo, ou seja, na hora que você estabeleceu uma política de diálogo central com os governadores e com os prefeitos, você achou o caminho do verdadeiro centro de gravidade da decisão política brasileira. E eu explico por quê. Se você deixar decisões acontecerem nos gabinetes de Brasília, os lobbies, os grupos de pressão, o suborno, acaba cercando as tratativas de gabinete. E aí você perde, ou seja, o interesse da maioria popular brasileira perde, que é o que tem acontecido. É só ver, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional no Brasil, porque essa foi a política do Fernando Henrique. E para dar o exemplo mais doído, o Lula, maior líder popular do país, está na cadeia, porque repetiu a mesma prática de aliciar deputado, entregar, por exemplo, cargos na Petrobras para as pessoas roubarem, ou entregou furnas para Eduardo Cunha, está todo mundo na cadeia. Portanto, evidentemente, nós temos que achar um outro caminho. E o caminho é um novo pacto federativo, ou seja, fazer um grande acordo com os governadores e os prefeitos, porque é a eles que os deputados têm mais atenção, porque devem a eles as suas eleições. E pelo menos na cabeça dos políticos é assim que funciona. Isso como? Nós temos 3 movimentos. O primeiro movimento é aumentar a receita através de lucros e dividendos empresariais que só o Brasil e a Estônia não cobram. O segundo movimento é cobrar sobre as heranças dos ricos. E o terceiro movimento é fazer um pente fino na dispensa de impostos, que chamam renúncia fiscal, que hoje chega a 354 bilhões de reais por ano. Então você dá uma olhadinha, quase tudo isso é para a multinacional remeter lucro para o estrangeiro. Por isso que eles estão dominando o debate. Então a gente passando um pente fino, nessas 3 providências, a gente inverte a crise. E aí nós vamos começar a redesenhar o pacto fiscal, que é a nossa contrapartida para esse apoio dos governadores e prefeitos a essa reforma, basicamente com 3 providências. Vamos tomar o caso do Rio de Janeiro. A primeira, eles chamam de swap da dívida, mas vamos entender aqui. A gente pega, o Rio de Janeiro está mandando para o governo federal, até pouco tempo atrás, 13 de cada 100 reais que arrecadava. Evidentemente que o Rio, esfolado como está, atrasando funcionário, com tudo caindo aos pedaços, não pode ficar sendo sangrado por uma dívida desse padrão. É preciso, então, fazer o que eles chamam de swap da dívida. Eu vou dispensar 4 anos do pagamento da dívida do Rio de Janeiro ao governo federal, desde que o Rio de Janeiro, voluntariamente, os políticos do Rio, aceitem, não é, trocar essa grana que vai entrar por um saneamento na direção das contas do Rio, na direção dos interesses dos mais pobres. Consertar uma equação de segurança pública, que é o grande problema do Rio, consertar a questão da saúde, que é outro grande problema do Rio, avançar na questão da infraestrutura que permita ao Rio, e lembre que eu estou trabalhando naquelas outras questões, o polo petroquímico do Comperge, toda a questão da indústria naval, para reativar a economia do Rio. O segundo movimento
é um negócio que eles chamam de Lei Candir. Isso é que a campanha devia estar discutindo, e não um negócio de conversa mole, de kit gay, tudo mentira. Infelizmente eu fico zangado, mas vou voltar aqui. A Lei Candir é uma espécie de calote que o governo federal impôs ao Rio de Janeiro e aos outros estados que têm produção agrícola de exportação, ou de minerais, por exemplo. E é o caso do Rio de Janeiro. Então, na Lei Candir, o governo brasileiro tem uma grande dívida. Eu quero transformar essa dívida do governo brasileiro num ativo que vai ser direcionado ao terceiro movimento. Hoje, o grande problema do Rio de Janeiro, como do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, é a Previdência Social. O Rio está caminhando rapidamente para ter uma despesa mais importante com os aposentados do serviço público do que com os da atividade. Portanto, é preciso criar um ativo para lastrear uma mudança no financiamento da Previdência Social do Rio de Janeiro. Eu quero crer que com esse conjunto de providências que eu estou tentando resumir, são assuntos mais chatos, e a campanha devia repetir essas coisas para o povo poder entender. Assim o Rio de Janeiro volta a ter protagonismo, a ter condição de pagar suas contas, melhorar o serviço da população. Não há dúvida que na área fiscal há um espaço tremendo para que a gente tenha aí uma receita muito maior e principalmente arrecadando de forma muito mais justa, não é, Ciro? Você tem exemplos aí claros. Taxação de lucros e dividendos, melhor taxação das heranças, revisão desses incentivos fiscais, elevar a receita de estados, principalmente através aí da abolição da Lei Candir, tudo isso pode ser feito. E, principalmente, a gente tem essa expectativa da retomada de um crescimento econômico e de geração de emprego. Mas, ao mesmo tempo, e esse é um ponto que eu acho que é uma dúvida de muitos, você diz em zerar o chamado déficit primário em 2 anos. Isso não é uma aparente contradição? Afinal de contas, como resultado fiscal, essa história de resultado primário é o que interessa? Não é mais importante a gente olhar no longo prazo o resultado nominal? Claro, na verdade a imprensa reduz a minha opinião. Eu acabei de repetir a mesma coisa que podia sair na Folha de São Paulo com essa manchete. Então veja, o Brasil precisa melhorar a sua estrutura de arrecadação, porque hoje nós cobramos muito mais dos mais pobres e muito menos dos mais ricos. Um exemplo prático, a cidadã que está hoje nos ouvindo aí no rádio, ela, se tiver um rádio ligado na energia, está pagando 40% de imposto sem saber. O cidadão que faz uma ligação no pré-pago, um diarista que vai fazer uma ligação no pré-pago para ir trabalhar, está pagando 40% de imposto sem saber dentro da conta. O cidadão que compra 1 quilo de feijão, né, chega ali e paga 18%, 19%, 14%, 8%, no mínimo 8% de imposto. Enquanto isso, os mais ricos no Brasil praticamente não pagam nada, porque eles estão fora da tributação dos lucros e dividendos. Isso é a política. O modelo, por exemplo, deixa eu dizer de novo ao povo brasileiro que está nos ouvindo, não é por perseguição nenhuma. Pense, procure, consulte, veja se eu tenho razão ou não, para que seu voto não seja nem ódio nem paixão, mas um ato inteligente para mudar o seu país, que é o lugar onde você vive. É o lugar que você vai ser visto com decência ou simplesmente como um objeto humilhado, como está acontecendo com a maioria do nosso povo. O projeto do Guedes, que é o economista do Bolsonaro, aumenta essa diferença. Hoje, o rico no Brasil, o mais rico, paga 27,5% de imposto de renda. Ele está querendo diminuir para 20%. E o mais pobre, o assalariado, paga 12%, paga 10%. Ele está querendo aumentar tudo para 20%, exatamente no oposto. Então, quer aumentar o imposto para os mais pobres e para a classe média e diminuir o imposto das pessoas mais ricas. Por quê? Porque ninguém serve a dois senhores. Isso é uma das lições mais preciosas da Bíblia. Veja o que está acontecendo com o mercado financeiro. Na medida em que as pesquisas anunciam uma força do Bolsonaro, o mercado financeiro entra em vibração e tem muita gente ganhando dinheiro. Entre, meu irmão, na internet, no Google, e veja quantos por cento a ação da Taurus, uma fábrica de armas, uma fábrica de morte, quantos por cento essa ação aumentou com a propaganda que o Bolsonaro faz de arma todo dia. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com essa banalização do discurso do porte de arma. Como se fosse porte de arma uma coisa que resolvesse o problema em qualquer lugar do planeta Terra. É só a senhora que está me ouvindo imaginar a zangada, como está, com toda a razão, 3, 4 pessoas trocando tiro dentro do ônibus todo dia, dentro dos ônibus do Brasil. Sabe quanto é que custa um revólver, do mais barato? R$4.000. Aí fica essa ilusão, porque está todo mundo assustado, e a gente tem que entender esse susto
Mas essas soluções estúpidas, fascistas, essas soluções de morte, é só contra você, negro. Outro dia mataram um porque estava com guarda-chuva. Bem lembrado. E o Bocoió achando que isso é que vai resolver o problema. Então o negro pobre, favelado, honesto, trabalhador, sai de casa porque ia chover com guarda-chuva, e o outro lá, excitado provavelmente por essas palavras estúpidas e irresponsáveis. Bolsonaro sentou um tiro, matou, destruiu a vida de uma família. Ah, errei, porque eu pensei que ele estava com fuzil. Pronto. E assim vai caminhando o Brasil. Não é possível que a gente não consiga, que Deus nos abençoe, ou então nós temos um pecado grande para pagar. E aí eu sou submisso, a vontade do povo é que manda. Ô Ciro, tenho aqui uma pergunta do César Ribeiro muito interessante. Ele é lá de Santa Teresa. Ele te dá bom dia e te pergunta... Ô bairro lindo, um dia ainda vou morar num casebezinho desse aí. Ele te dá bom dia e pergunta o seguinte: caso eleito e assumindo uma postura nacionalista, você estará disposto a restabelecer o monopólio da União sobre o subsolo brasileiro? E também fará uma auditoria da dívida pública? Sim, a auditoria da dívida, deixa só que eu diga, não é para dar calote em ninguém. Mas quem é que no garçom, num restaurante, no almoço, no restaurante aquilo que seja, não confere a conta antes de pagar? E aí os barões do Brasil estão levando a metade do dinheiro de tudo que a gente existe, a metade vai para juro. E faz mais ou menos 18 a 20 anos que o Brasil não olha a conta. Então essa auditoria não é para dar calote em ninguém, é para a gente conferir a conta, ver se está tudo certo, se está tudo organizado ou se tem algum erro. Eu me lembro quando eu era garoto lá no Ceará, em Fortaleza, em Sobral, a gente conferia e muitas vezes a gente ali já com as 4 cervejas na cabeça, a gente via na conta o garçom, somava a data, né? Pegava o papelzinho ali, botava a conta das 4 cervejas, 2 tira-gosto, aí somava a data. Disse, porque errei, botei a data embaixo e somei e tal. Isso é uma brincadeirinha aqui. Mas a gente tem que conferir a conta, que é a auditoria da dívida. Segundo, eu pretendo garantir o controle do Brasil sobre nossas riquezas todas. E o monopólio da União sobre o subsolo não foi revogado. Apenas ele está concedido com decretos de lavra, inclusive caducos, de muito longa data, e eu pretendo atualizar todo o cadastro das riquezas e fazer o mapeamento, né, das riquezas minerais brasileiras, que é uma das nossas vantagens estratégicas no mundo. Isso sem quebrar contrato, sem fazer nada, mas nós vamos dar uma olhada em tudo isso. Ô Ciro, e na frente do Banco Central no seu governo, nós vamos ter um banqueiro ou você vai finalmente desprivatizar o Banco Central? O Banco Central no meu governo será administrado por um grupo de acadêmicos, mas mais do que isso, eu vou subordinar o Banco Central a comitês. Haverá um comitê de política monetária que já existe, é o Copom. Eu quero criar também um comitê para a política cambial, onde muita gente está ganhando dinheiro com informação privilegiada há mais de 20 anos no Brasil. Só para você ter uma ideia, meu amigo Meirelles tem a boa parte do dinheiro dele hospedado em paraíso fiscal no estrangeiro. Só num país sem dono e sem governo como o nosso, o ministro da Fazenda, ou o presidente do Banco Central, que foi 8 anos no governo Lula, guarda o dele no estrangeiro, no paraíso fiscal. Eu ri para não chorar cada vez que eu me lembro de um dos lados dos problemas que eu vou ter que resolver no Brasil. E, enquanto isso, os candidatos conservadores, como é o caso do Bolsonaro, acham que isso está tudo normal, que está tudo certo, e que tem que deixar o capital estrangeiro dizer e desdizer da sorte e do destino do povo brasileiro. Ciro, nós destinamos. Sim, mas deixa aqui... eu dizer, não será em nenhuma hipótese um banqueiro do Banco Central. Comigo eu quero escolher um acadêmico. Agora, Ciro, a gente combinou com as assessorias dos candidatos 50 minutos para as nossas entrevistas, mas a pedido da sua própria assessoria, a turma ponderou que você só teria 35 minutos para conversar conosco. Eu fico às suas ordens. Por mim, eu fico conversando com você aqui até o final do programa. Eu fico às suas ordens, nós estamos numa hora em que nós precisamos conversar com o povo brasileiro, ajudar o nosso povo a pensar. Enfim, eu quero muito ser o presidente do Brasil, mas eu quero mesmo ajudar o povo brasileiro a pensar e a tomar uma decisão serena, madura, sem ódio, sem rancor, sem paixão, porque essa confrontação adianta, vai aprofundar a crise do Brasil e nos levará para um precipício muito perigoso.
Portanto, eu quero ajudar no que eu puder, pedir a Deus que ilumine a minha palavra, para que ela possa chegar ao coração do brasileiro tão machucado como está e possa ajudá-lo a tomar a decisão mais certa. Então eu vou te dirigir uma pergunta de novo lá de Juazeiro do Norte, hein? A turma lá está atenta aqui no Faixa Livre. É o Márcio. Ele diz o seguinte: Ciro, o cenário político atual indica o crescimento de posturas autoritárias e violentas de alguns setores sociais. Caso você seja eleito presidente, o que pretende fazer para evitar que essas posturas se tornem parte integrante do nosso cotidiano? Infelizmente, elas já se transformaram em parte do nosso cotidiano e só, de novo, o exemplo, meu irmão cearense, do Juazeiro, vai resolver o problema. Mas aí existe uma brechazinha para a gente entrar. Uma parte desse sentimento autoritário é um sentimento de falta de autoridade. A outra parte é doença mesmo. Né? Infelizmente, uma fração da sociedade brasileira adoeceu civicamente. É uma gente que precisa criar categorias que, na cabeça doentia delas, essas categorias são inferiores para eles superarem o vazio existencial deles. É uma meninada completamente boboca, provavelmente com grandes frustrações sexuais, e que fica na internet insultando, agredindo, e aí acha que o homossexual é uma coisa menor porque ele tem disfuncionalidades sexuais que ele não resolve também, e aí tudo isso se transfere por autoritarismo. Então, o skinhead, isso é um fenômeno mundial. Eu tenho estudado isso. Skinhead, esses cabeça neonazistas, que saem na rua de noite atrás de homossexuais ou de pobres, sem teto, para chutar. Não lembro outro dia já faz um certo tempo, que um grupo de garotos burgueses de Brasília tocou fogo no índio. Então, isso é uma disfuncionalidade grave. Mas isso daí a gente tem que reprimir. Porque tolerância com intolerante não existe. Isso é a lição que o Churchill sozinho deu, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, e todo mundo ficou alisando o Hitler, porque o Hitler crescendo, e o Churchill sozinho enfrentando, dizendo, olha, isso daí vai dar precipício, isso aí vai dar precipício, e a turma não quis ouvir o Churchill, morreram quase 50 milhões de pessoas pelo precipício do nazismo. Isso está acontecendo no Brasil e eu vou para cima dessa gente. Mas vou para cima com todas as minhas forças, inclusive forças físicas, se amanhã eu, presidente da República, esses grupos neonazistas continuarem a desrespeitar a tolerância, o respeito, a diversidade, as minorias, serão reprimidos duramente. Inclusive mudarei as leis brasileiras para enfrentar esse tipo de fenômeno. Entretanto, isso felizmente é uma minoria. É muito barulhenta, muito agressiva. A outra parte está procurando autoridade. E convenhamos, tem toda a razão. Vamos, com todo respeito, aí uma parte do eleitorado do Bolsonaro está procurando autoridade. Por quê? Porque a autoridade do Brasil acabou. É um alisamento de facção criminosa. Todos os discursos para proteger os delinquentes e não há nada para dizer da homenagem aos policiais que morreram. E isso tudo vai criando uma cultura que nessa cabecinha, né, pouco reflexiva da maioria desses jovens, parece assim que é a mesma coisa que o outro está propondo. E não é. Uma coisa é você ter autoridade dentro da lei, dentro das regras, uma autoridade exercitada para proteger a diversidade, a diferença, para garantir a paz, para ser severo com a delinquência, para não alisar a cabeça de bandido. Isso tudo é o que o mundo inteiro faz, e nós no Brasil não temos. Outra coisa é você exercitar arbitrariamente e de forma agressiva e violenta suas razões imbecis. Ô Ciro, eu sou obrigado a fazer um intervalo. Você pode me aguardar um minuto aí na ponta da linha? Você pode tomar um copo d'água, eu também, e depois a gente retorna, tá legal? Combinadíssimo, tá. Ótimo, então. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183 dígito X, conta corrente número 142426 dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Vai levar até movimento, né, João?
Se você não sabe ainda, não decidiu em quem votar, pare e pense com cuidado, não é hora de arriscar. Ouça a voz do coração, aperte o 1, aperte o 2. Vote Ciro presidente pra não se arrepender depois. Nem A, nem B, é C de Ciro. Nem A, nem B, é C de Ciro. Vote Ciro presidente pra não se arrepender depois. 12! Coligação Brasil Soberano ao PDT. Em 2008, Eduardo prometeu. As UPAs podem ser construídas rapidamente, custam muito menos do que os hospitais e vão chegar aos lugares mais carentes de atendimento médico. Prometeu e cumpriu, quando o prefeito da capital inaugurou 14 UPAs 24 horas. Agora vai fazer ainda mais. Vai aumentar o orçamento da saúde e recuperar UPAs e hospitais em todo o estado. E você sabe, quando Eduardo promete, ele cumpre. Eduardo Paes, governador, 25. Coligação Renovar para Mudar. Meu nome é Pedro Fernandes, sou dentista, com pós-graduação e mestrado em administração pública, fui 3 vezes deputado estadual e já comandei 5 secretarias, sem nunca ter respondido a nenhum processo. E é com toda essa experiência, apesar dos meus 35 anos, que faremos uma gestão profissional e colocaremos nosso estado no caminho do desenvolvimento. Vamos juntos, mude! Tem que pôr alguém que tenha força para transformar. Pedro! 12! É 19! Vou continuar lutando pela família e contra a ideologia de gênero, esse lixo moral. Sou Ezequiel Teixeira e para continuar essa luta preciso do seu voto. Ezequiel Teixeira, 1919, seu deputado federal. Ezequiel Teixeira, 1919, esse é da minha turma. Sou Ezequiel Teixeira e para continuar essa luta preciso do seu voto. Ezequiel Teixeira, 1919, seu deputado federal. Para deputado federal, vote 19. Trânsito. Motorista da Rádio Bandeirantes deve evitar a Avenida Brasil devido a um acidente que teve envolvendo um caminhão e uma moto. Isso na altura de Olaria, está interditando a pista central esse acidente em direção ao centro da cidade, reflexos desde Irajá. No sentido Zona Oeste também notei trecho de retenção, tem viaturas dos bombeiros na pista lateral, na altura ali de Olaria, prejudicando também um pouco a movimentação para quem segue em direção à zona oeste da cidade. A opção para o motorista fica sendo a linha vermelha. Só Bravecto protege seu cão contra carrapatos e pulgas por 12 semanas e você ainda concorre a uma viagem. Promoção Bravecto, desafio 12 semanas. Acesse 12semanas.com.br. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Estamos entrevistando o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Ciro Gomes, você me escuta? Escuto bem, Paulo. Então, Ciro, eu vou voltar aí à nossa questão eleitoral. Hoje, no jornal Folha de São Paulo, 2 dirigentes do Instituto Datafolha apontam que a reação conservadora e também antipetista estão alavancando a candidatura do Bolsonaro. Com relação ao antipetismo, a gente de alguma maneira já abordou, é algo que infelizmente está colocado. Agora, com relação à reação conservadora, eu queria que você abordasse como que você vê essa questão, porque setores da esquerda abraçam de sobremaneira bandeiras relativas aí ao que eu chamo questões do modo de vida. E isso vem sendo muito mal interpretado por setores mais conservadores. Não é à toa que agora mesmo no intervalo eu ouvi aqui uma das propagandas dos candidatos aqui a cargos proporcionais aqui no Rio, denunciando a chamada ideologia de gênero. Muitos acusam, especialmente o candidato Haddad, de ser um defensor do tal do kit gay. Como é que você vê essas questões, hein? Paulo, isso também já tem ciência sobre o assunto. É um negócio que está se chamando de guerra híbrida. Então vamos ver se a gente ajuda o nosso povo a entender. Quando nós trabalhamos a velha questão da luta de classes, ou querendo olhar por outro lado, quando nós tratamos de quem tem que ter prioridade, rico ou pobre, quando nós refletimos sobre o peso de um erro estratégico de economia, sobre a classe média, sobre as maiorias populares, a gente interpreta com grande fidelidade imensas e incontroláveis maiorias.
Então, o que é que fazem os mecanismos de propaganda estrangeiras com uma certa inocência de um esquerdismo infantil, que já o Lenin dizia lá atrás, não é o Lenin, nosso extraordinário compositor e cantor, o Lenin, o revolucionário russo, que o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Então, veja bem, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Então, você tem o Rio de Janeiro com um problema de moradia gravíssimo, milhões de famílias faveladas na Maré, milhões de famílias faveladas no Complexo do Alemão, milhões de famílias faveladas na Rocinha, para falar em três grandes conglomerados do Rio de Janeiro. Todos eles, todas essas famílias estão do nosso lado se a gente denunciar a injustiça de ver trabalhadores vivendo pendurados num barraco, sem o papel da casa, e eles tendem a ficar conosco no campo do progresso. Depois, o Brasil está com 13 milhões e 700 mil desempregados e 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de bico. Hoje vão correr do Rapa de novo, no Rio de Janeiro, lá no comércio de Madureira, lá em Ramos, vão correr do Rapa querendo sobreviver ainda dignamente. Todos eles, se a gente falar para eles que isso é uma injustiça, que a economia tem que dar para ele um lugar formal, para ele ter proteção na velhice, todos eles vão votar conosco. E aí essa luta está perdida com o baronato, percebe? E aí o que eles fazem? Isso vem de fora para dentro. Quem sistematizou isso foi a máquina de propaganda dos Estados Unidos. Eles, então, nos países periféricos, eles inventam essas agendas identitárias. Então, vamos falar então do aborto. Então, o Brasil passa 4 anos numa grande farsa, as ricas fazendo aborto nas clínicas clandestinas, bem caras e tranquilas e limpas, que vão para casa, e as pobres se ferrando, chegando com hemorragia no SUS, e atende ou não atende, confusão. Passa 4 anos, ninguém diz nada. Chega a véspera da eleição, o fulano é a favor do aborto, o fulano é contra o aborto. E aí, resultado, o pobre pentecostal, o pobre evangélico, o pobre neopentecostal, o pobre católico fica contra. E tem razão de ficar, porque para esse povo, a gente tem que respeitar o nosso povo. A questão do aborto é dogma de fé. Não é questão da gente raciocinar, da gente elaborar cientificamente, porque isso é um assunto que o presidente da República não tem a menor força para resolver. Nem que ele queira. E aí os abestados caem. Estou falando abestado que nem a gente fala lá no Ceará, mas tem um conterrâneo por aí que vai me entender. Então, percebe o que eu estou querendo dizer? Para não ganharmos a parada, eles introduzem essas agendas identitárias. Ideologia de gênero. Vamos pensar junto. Que diabo é isso, meu irmão? Isso é mentira, meu irmãozinho querido que está me ouvindo. É mentira do Bolsonaro. Nunca houve aquela cartilha que ele mostrou no Jornal Nacional. O Bolsonaro é uma seda de R$3. É malaca, está te enganando. Nunca houve essa cartilha em lugar nenhum. Portanto, nem o Haddad, nem ninguém jamais foi responsável por isso. O Haddad é um problema grave porque ele representa o petismo. E o petismo hoje está precipitando o Brasil nessa escolha de extremos. Não é porque o Haddad é a favor de ensinar menino de escola pública a ser gay. Sabe quem fala isso? É quem acha que tu é um jumento, que tu não sabe pensar, que tu não sabe raciocinar e que tu é presa fácil dessas manipulações porque tu dá o valor à família, como eu dou. Então, percebe? É tudo mentira. Só quem elegeria o Crivella no Rio de Janeiro é exatamente o Freixo. O Freixo, vamos dizer que não é gente boa? Gente boa demais. Eu, se pudesse escolher um companheiro para tomar uma cachaça, para conversar, para trocar uma ideia sobre o Brasil entre Crivella e o Freixo, eu escolheria 100 vezes o Freixo e nenhum Crivella. Só que o Freixo vai para esse radicalismo. Ele é o puro, ele é o honesto, ele é o intransigente, ele é a favor disso, é a favor daquilo outro. Resultado, tá bom, fica aí tu com as tuas ideias sozinho, e eu que sou cristão, que estou preocupado com a minha família, que estou preocupado com a discriminação que se faz contra os gays, vou votar contra ti. Ô Ciro, o Gustavo de São João do Meriti pede uma opinião sua a respeito da defesa que o general Mourão, o vice do Bolsonaro, fez a respeito de se abolir o 13º salário e também o abono de férias. Segundo o general Mourão, isso tudo é um enorme peso na economia. Você concorda com isso? Isso é uma aberração. E deixa eu dar um argumento para o nosso povo trabalhador que já está apanhando aí, feito povo fujão que não merecia isso. Deixa eu explicar para as pessoas. Esse general Mourão é um estúpido, mas ele tem uma vantagem em relação ao Bolsonaro.
ele é honesto do seu ponto de vista do que ele falar, o que ele pensa. O Bolsonaro não, o Bolsonaro é falso. O Bolsonaro é uma cédula de R$3. Desculpa eu lhe dizer, você que é eleitor dele, não leva a mal, que eu respeito muito você, como estou mostrando nessa entrevista o tempo inteiro. Mas ele está te enganando, meu amor. Deixa eu te explicar por quê. O Bolsonaro tem uma frase repetida muitas vezes, entra na internet, se você estiver duvidando de mim. Ele diz assim: o trabalhador tem que optar entre ter emprego ou ter direitos. Porque hoje em dia não dá para ter os dois, ou tem emprego ou tem direitos. Depois o Bolsonaro tem no programa dele uma tal de carteira de trabalho verde-amarela. O que é a carteira de trabalho verde-amarela? É o emprego escoteiro sem nenhum outro direito. Ou seja, o tempo quase de volta da escravidão. Aí o general Mourão, que é um imbecil, não tem nada de treinamento na política, mas pelo menos fala o que pensa. O Bolsonaro não está te enganando. Fala isso. Então veja bem, o Brasil precisa aprender, nós precisamos ajudar o nosso povo a entender, Paulo, que 13º salário não é uma graça, não é um favor que a lei deu. É só fazer uma conta comigo. O mês tem 4 semanas, certo? Então você ganha o salário por um mês de 4 semanas. Só que um ano tem 52 semanas. Ou seja, se você multiplicar 12 meses do ano por 4 semanas do mês, dá 48 meses. Então você tem 12 salários por 48 semanas de trabalho. Por que você tem o 13º salário? Porque 48 para 52 dá mais 4 semanas. Ou seja, dá mais outro mês. Então é preciso pagar as outras 4 semanas. O que ele está dizendo é que você vai trabalhar um mês de graça. Você está entendendo, meu irmão? E se tu quiser votar nisso, perfeitamente. A democracia é assim mesmo. A gente vota bem, tem de volta o benefício do votar bem. O Rio de Janeiro sabe disso. Se a gente vota mal, toma na cabeça. E eu peço muito a Deus, porque tu, meu irmãozinho pobre, não merece isso. Tu não aguenta mais. Por falar em relações de trabalho... Paulo, você entendeu essa aberração? Sim, sim. O ano tem 52 semanas. O 13º paga simplesmente... Mas eu confesso que eu acho essa conta meio marota, viu, Ciro? Porque o salário é calculado em cima de 30 dias. Então, se houver aí algum tipo de defasagem... O salário é só... Sim, diga. Se houver algum tipo de defasagem, é com relação aí a aqueles meses do ano que tem 31 dias, né? O pagamento aqui no Brasil não é semanal, ele é justamente a referência é o mês. Mas faça conta do seu ponto de vista econômico. Agora vamos fazer por outro lado. Pergunta ao comerciante do Saara que está nos ouvindo, qual é a melhor hora do comércio? Essa é a questão central. A gente precisa elevar o poder de compra do trabalhador. É evidente. O problema no Brasil não é a restrição a lucros, é a compressão dos salários, né? A superexploração dos trabalhadores. A falar nisso... Número, Paulo. Pois não. Deixa eu te dar o número. Do desmantelo da Dilma para cá, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. É uma tragédia. 220 mil pontos de comércio fecharam. Por quê? Porque não tem consumidor. E o Brasil fechou 13 mil indústrias. Por quê? Porque não tem comércio para comprar. E é um arroxo em nome da recuperação econômica. Vai entender os liberais, né? Agora, olha... E o Paulo Guedes, que é o economista que faz o programa do Bolsonaro, é Michel Temer ao quadrado. Olha, essa agenda aí levada à selvageria. Do ponto de vista aí das relações de trabalho, a Cíntia Gaet, ela lá de Cabo Frio, ela quer saber o seguinte: você vai revogar essa lei que permite a terceirização, inclusive nas áreas fim e no serviço público também? Vou revogar a reforma trabalhista, vou revogar essa absurda interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu por dubiedade da lei de que você pode terceirizar até atividades fins. Mas eu não vou fazer isso porque eu adoro a lei antiga do Brasil, não. Eu vou fazer isso no ambiente de um grande debate sobre as mudanças que o Brasil precisa fazer. Só que o debate comigo vai ser assim, vai durar 6 meses, para não ter negócio de empurrar de goela abaixo a minha vontade ou a vontade do outro. Nós vamos convocar as lideranças dos trabalhadores, dos sindicatos, as centrais, aliás, das 5 centrais sindicais do Brasil, das 6 centrais sindicais do Brasil, uma está com a Haddad e 5 comigo. Isso também devia ser levado em consideração pelos trabalhadores, porque não tem nenhuma central sindical com nenhum outro candidato. Enfim, e pretendo convocar os empresários também para discutir e convocar a universidade, que hoje está longe da política, e a universidade é que tem a luz da ciência para ajudar a gente a mediar os conflitos, a entender as coisas e a experiência internacional.
Agora, Ciro, uma pergunta lá de Pernambuco, o Ricardo José. Opa. Ele te indaga o seguinte: não está na hora de haver um acordo entre os candidatos para que nós nos livremos do perigo que representa o Bolsonaro? E aí ele te pergunta objetivamente: há alguma conversa nos bastidores para que, por exemplo, Marina e Alckmin desistam em favor da sua própria candidatura, Ciro? Não é razoável que nenhum de nós exija do outro que ele renuncie. Esses entendimentos deveriam muito mesmo ter sido feitos antes. Se alguém procurar a minha história, faz 3 anos que eu discuto isso. 3 anos. Desde que eu vi o desastre do golpe, que eu vi a agenda que vinha sobre o Brasil, eu me demiti do meu emprego, que era executivo da Companhia Siderúrgica Nacional. Eu já tinha me afastado da política, eu já estava ganhando um bom salário na iniciativa privada e saí e fui para a rua porque eu vi a tragédia que estava vindo sobre o Brasil. Conversei com o PT, conversei com o Alckmin, conversei com Marina muitas vezes. Mas, infelizmente, o Brasil não tendo projeto, cada um acha que pode interpretar uma liderança isolada, escoteira. E eu, então, resolvi apresentar um projeto e eu estava bastante andado com o entendimento com o PSB, com o PCdoB e até aquele tal Centrão me procurou para conversar. O PT saiu na base da violência para me isolar. Né? Conseguiram retirar a candidatura da Marília Reis aí em Pernambuco, lá em Pernambuco. Uma menina que foi de valor, que estava estimulada a ser candidata há 2 anos pelo PT, tiraram só para o PSB não me apoiar e ficar neutro. Tiraram a candidatura do Márcio Lacerda em Minas Gerais, que é uma violência dessas que o PT tem feito e ainda se arvorando como guia da esquerda. E aí não dá mais para mim. Eu converso bastante com a Marina, ambos estamos preocupados, converso bastante com o Álvaro Dias, os 3 estão muito preocupados. Tenho conversado, enfim, com todos eles. Mas acho que agora quem vai fazer mesmo a decisão é o povo brasileiro. Você já contestou aquelas versões a respeito de uma posição crítica sua com relação às manifestações do Ele Não no último sábado? Eu aproveito e peço para você também esclarecer afirmações que foram atribuídas a você a respeito de, uma vez não indo ao segundo turno, você preferiria abrir mão de declarar apoio a qualquer um que seja o candidato aí, possivelmente contra o Bolsonaro. Você não apoiaria, por exemplo, o Fernando Haddad num segundo turno. Procede esse tipo de informação que foi veiculada? Evidentemente que não, mas não porque eu quero antecipar. Veja bem, eu todo dia, Paulo, estou acordando às 4h30, 5 horas da manhã, para ler documentos, para retornar e-mails, retornar ligações e sair 7, 7h30 da manhã. Eu tenho um filhinho de 2 anos e 10 meses, faz 18 dias que eu não vejo, a não ser quando eu pego de noite aí, bichinho dormindo, ainda bota essa mãe para botar uma câmera para eu ver. E por quê? Porque não estou me queixando, porque eu estou entregue de corpo e alma à luta pelo Brasil, para proteger o Brasil dessa dança no precipício que a confrontação entre PT e Bolsonaro estão nos levando. E eu preciso acreditar que essa luta faz sentido. E eu acredito piamente que essa luta faz todo sentido por 2 razões. Primeiro, porque acredito, pela minha experiência, que metade dos cidadãos brasileiros ainda não decidiram em quem votar. Se você somar, dando crédito às pesquisas, a votação do Bolsonaro com a votação do Haddad, dá metade dos eleitores. Se você olhar a rejeição dos 2, eles são muito mais rejeitados do que preferidos. Portanto, a esmagadora maioria do povo brasileiro está na mesma posição que eu estou, de não querer nenhum nem outro. E não é por defeito pessoal de um ou de outro, que o Bolsonaro tem todos. O Bolsonaro, vou dizer de novo, com o peso da minha consciência e meu amor pelo povo brasileiro, inclusive pelos eleitores dele. Bolsonaro é uma cédula de R$3. Não tem experiência e está entregue ao comando do que há de mais salafrário em matéria de economia. A banqueirada está vibrando porque acredita que ele vai ser só um laranja, um teste de ferro, e eles vão fazer a farra do assalto final. A cobiça internacional já está fazendo conta de levar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e a nossa nação vai entrar em convulsão. E eu quero que todo mundo saiba que eu estou lutando para proteger a nação brasileira desse precipício. Se o povo brasileiro me achar daqui até domingo, e eu tenho muita confiança, eu vou fazer um imenso esforço de reconciliação, vou afirmar um projeto nacional, vou me comprometer com o trabalho para os adultos, educação para as crianças e adolescentes, e tenho experiência para isso. 82 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará.
um dos estados mais pobres do país. Portanto, eu estou comovidamente convencido disso. Agora, se amanhã o povo não me der essa honra, o que eu posso fazer? Aceitar. Ô Ciro, por fim, hoje... Opa, caiu a ligação justamente quando eu ia dirigir a última pergunta aqui para o Ciro Gomes. O Anderson Gomes vai restabelecer a ligação, porque eu justamente gostaria que o Ciro Gomes dirigisse palavras aqui, especialmente em relação aos petroleiros e ao aniversário hoje de 65 anos da nossa maior empresa, a Petrobras. A Petrobras, que pode ser, inclusive, um instrumento importantíssimo para a reativação de um processo de industrialização no nosso país, de fortalecimento de um conjunto de empresas nacionais e de esperança de emprego, de elevação de renda para milhões de brasileiros, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Anderson Gomes não está conseguindo aqui fazer a ligação com o Ciro. Enquanto isso, nós vamos a um brevíssimo intervalo. Vamos ver se é possível retomar aí a entrevista com o Ciro. Em todo caso, vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Glória a Deus. A violência do nosso país é proposital. Vamos trabalhar em cima de prevenção, valorizar as Forças Armadas e a segurança pública e vamos tirar o armamento do bandido. Somos contra a liberação de armas ao povo. Vamos colocar a melhor arma na mão do povo, a palavra de Deus, amor, tratar o próximo da maneira que gostaríamos de ser tratado. Cabo da Ciolo, 51. Glória a Deus. Vote Patriota 51. Vote PSC. Em 2 mandatos de deputado federal, sempre trabalhei em favor da família e em defesa da vida, contra a corrupção e nunca desonrando o seu voto. Por isso, mais uma vez te peço, para deputado federal, Felipe Pereira, 2020. Roberto Mota, 2030. A sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a dor da vítima. Silvia Oliveira, 2055, mulher por excelência. Doutora Leni Fortunato, 2018, para deputada federal. É a força da mulher no Congresso Nacional. PSC, 20. Rolão Federal, 40. Do ponto de vista aí das relações de trabalho, a Cíntia Garrett, agora sim, uma pergunta lá de Pernambuco. Tão decisivo quanto votar para presidente é eleger um Congresso que fiscalize e faça o que você faria. Quero ser você em Brasília. Para isso, peço o seu voto. Molon 4040. Lembre esse número, 4040, e eu não vou me esquecer de você. Saiba mais em www.molon.com.br. Miro Teixeira, senador, 188. Olá, você vai votar 2 vezes para senador e eu lhe peço um desses votos. Meu nome é Miro Teixeira e meu número é 188. Em minha carreira, recebi mais de 2 milhões de votos e nunca decepcionei o povo. Na luta contra a impunidade, eu trouxe para as leis brasileiras a colaboração premiada, que botou na cadeia corruptos do Rio de Janeiro. No Senado, a luta vai continuar. Miro Teixeira, senador, 188. Trânsito. Agora quem segue por Niterói nesse instante vai encontrar lentidão na Roberto Silveira em direção à ponte. Observei melhores condições pela orla de Caraí no acesso ao Engá, apesar de alguns pontos de retenção. Na Niterói Manilha, desde o Shopping São Gonçalo, mesmo assim, melhor se você seguir aí pela Niterói Manilha, evitando vias internas de São Gonçalo em direção à ponte Rio-Niterói. A ponte agora com movimentação boa, até fluindo em direção ao Rio na maior parte da via. Mega missão, preço baixo, preço Nick. Ofertas arrasadoras por tempo limitado. Alcatra com maminha Friboi quilo, 16,79. Até quinta, economia que vale super a pena. Preço Nick. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rádio Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre e, infelizmente, não conseguimos restabelecer a ligação com o candidato Ciro Gomes. Nós estávamos o entrevistando e já estávamos no final da entrevista. Eu tinha, inclusive, intenção de ele fazer uma colocação especial aqui em relação à Petrobras e aos petroleiros. Hoje a Petrobras completa 65 anos, é a nossa maior empresa, conforme eu destaquei, é um grande instrumento que nós temos para um desenvolvimento soberano do nosso país, principalmente na área industrial. Mas quem vai conversar conosco a respeito dessa importantíssima data é o diretor do Sindipetro do Rio de Janeiro, Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio, o Luiz Mário. Luiz Mário, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte. Luiz Mário, nós tivemos aí na última sexta-feira mais uma rodada da entrega do nosso pré-sal, que infelizmente foi levada à frente pelo governo Temer, pela Agência Nacional do Petróleo, atendendo principalmente às pressões das empresas estrangeiras que atuam nessa área. Qual é o balanço que pode ser feito, Luiz Mário, antes que a gente entre na conversa a respeito dessa data festiva dos 65 anos de vida da Petrobras? Qual é o balanço dessa quinta rodada de leilões do pré-sal? Mais um crime de lesa pátria, barril de petróleo sendo comercializado no mercado nacional acima de $80 o barril, $80 o barril. O leilão foi adquirido cada barril por 34 centavos de dólar. Isso não tem mais o que dizer, né? Como é que você vende algo a 34 centavos se vale 80? E se você refina, você faz 40 vezes isso. Quer dizer, nós estamos deixando de refinar, porque as petrolíferas não vão refinar nas nossas refinarias, vão levar para o exterior. Do alto mar mesmo segue o caminho para a Europa, Oriente, Estados Unidos. Não vão ter desenvolvimento do país. E, inclusive com financiamento do próprio governo. Irônico é isso, com injeção de impostos, que a própria Petrobras não tem. Quer dizer, é um crime das pátria de toda monta. Nós entramos com a ação judicial mais uma vez, pedido de liminar. Infelizmente foi deferido. Vamos continuar com a ação para ser julgado o mérito. Os princípios de legalidade não foram atendidos pela ANP. O prazo de 90 dias não ocorreu a convocação do leilão de antecipação. Também como a publicidade e a divulgação de tornar público o evento, nem sequer chegou longe. Não houve período de inscrições para as pessoas se inscreverem e estarem dentro do hotel. Simplesmente houve a comunicação, lotação completa, inscrições encerradas. Quer dizer, cadê a visura do processo nesse leilão? Você perde, o Brasil perde emprego, o pessoal perde impostos, investimento em educação não vai haver, investimento em previdência também não, saúde também não. 34 centavos. O que dizer disso? Quer dizer, o governo também entrega, e não é a pressão, na verdade, né, Paulo? É interesse econômico. São parceiros de negócios. Só que a conta não cai na conta do brasileiro, a conta cai na conta do exterior. De alguém que é beneficiado muito por esse tipo de transação. A Agência Nacional de Petróleo vai mudar de nome, que de nacional não tem nada. Só favorece os estrangeiros. Entendeu? Nós passamos a semana comunicando à população sobre isso, distribuímos cerca de quase 20 mil panfletos em inglês e em português, na Rio Óleo e Gás. A feira aconteceu no Rio Centro, e deixando bem claro para os estrangeiros, esse crime de lesa pátria não vai ficar assim. Eles que se segurem, porque esses negócios são completamente criminosos. Eles são passíveis sim de serem rasgados pelo presidente da República. Nesse aspecto, Luiz Mário, as ações impetradas na Justiça podem ser de grande valia. Ainda que a Justiça não tenha concedido as liminares, você bem lembrou, haverá o julgamento de mérito. E tendo um novo governo a partir de janeiro de 2018, um governo que se comprometa com a defesa da Petrobras, com a defesa da soberania nacional, com a defesa de um projeto próprio de desenvolvimento, nós teremos todas as condições de, na própria Justiça, reverter essas privatizações criminosas. E dentro da Petrobras, nós não temos apenas essa questão relativa aí à venda de um petróleo que foi descoberto pela própria equipe técnica da Petrobras, pelo esforço de décadas
da engenharia da Petrobras. Nós temos também a criminosa venda de ativos que continua em curso. Existem, eu sei, muitas ações na justiça, mas, infelizmente, a determinação do atual governo, bem como do anterior, foi de operar uma venda selvagem de vários segmentos do complexo Petrobras, o que afeta a própria eficiência sistêmica da empresa. Como que nesses 65 anos, nesse momento do aniversário de 65 anos da empresa, como que todos nós podemos resistir e principalmente preservar esse patrimônio valioso do povo brasileiro representado pela Petrobras? Como reverter não somente os leilões, mas também essa venda de ativos atualmente em curso? A ação é política, a ação é do povo estar na rua, quer com chamado pelos sindicatos ou organizações sociais, ou por si próprio, de forma autônoma, começar a protestar. Ir para a rua, legitimamente. Certo? E protestar contra tudo isso que está acontecendo. Essa entrega do nosso Tesouro Nacional, a Casa da Moeda, o SEDAI, tudo sendo entregue. Nióbio, entregue de graça pelo exterior. A água, que também foi discutida pela Nestlé, Coca-Cola. A questão também do próprio petróleo, nós doamos tecnologia para a Shell, uma parceria chamada Caracu. Mas, enfim, a gente está doando tudo. Tudo que é nosso conhecimento, nossa pesquisa, não está só o patrimônio em si, mas a perda da oportunidade de tornar um país soberano. Estamos perdendo soberania nacional. Estamos mandando em tudo no nosso país. Não é simplesmente só a questão do petróleo em si, mas a questão de toda a riqueza que isso pode vir advindo, né? De futuro. Agora a população tem que seguir lutando, não botando cabeça baixa, tomando para si o poder do país. E nessas eleições é uma oportunidade. Agora votem com consciência. Se quer votar o presidente X, vote na mesma linha com os seus deputados e senadores, para que não tenha que ser mensalão, mensalinho, para tornar o governo viável. Vote na mesma linha ideológica. Se você quer votar numa linha ideológica que quer acabar com todos os seus direitos, vote neles. Ou você quer realmente ser independente, ter um país independente, vote em outra linha ideológica. Mas não vote como se estivesse apostando em corrida de cavalo. Eu vou votar naquele que estiver ganhando, eu tenho mais chance de ganhar. Vote ideologicamente, vote com convicção que aquele é o seu melhor candidato. Mesmo que ele não venha ganhar, mostra como você pensa, como é que você realmente quer ir para isso, os seus filhos e netos. E não como corrida de cavalo. A gente merece o voto. Lógico que nós gostaríamos que o voto fosse livre, né? Voto não obrigatório. Vai votar quem quer. Mas isso não foi possível no nosso país. E é uma forma de protestar também. Até quando se prega o voto nulo, que também tem muito de farsa, às vezes o prazo de eleitoral para a discussão eleitoral no Brasil diminui metade do tempo. Isso é uma maneira de você facilitar com quem tem dinheiro para fazer seus programas, vincularem muito mais rapidamente o meio da população, porque tem capital. Então você tem essa dica aí. Aqui já está no poder. Os velhos deputados, os velhos senadores que já estão aí. Aí vai muito mais fácil para ele com prazo curto e conseguir se reeleger. E os novos candidatos, maior dificuldade, com prazo curto, com mínimo prazo de expressar na rede brasileira de rádio e televisão, entendeu? Da forma que é feito. Um tempíssimo, às vezes só dá para falar oi. Entendeu? Luiz Mário, eu te agradeço muito e te parabenizo como trabalhador, como funcionário da Petrobras, por esses 65 anos da nossa maior empresa. Nós temos certeza que a luta do povo brasileiro, a consciência de todos nós e a importância da Petrobras fará com que a gente supere essa quadra de ameaças, de traições que estamos vivendo. Muito obrigado a você e, principalmente, nós desejamos a todos os trabalhadores da Petrobras muita saúde, sorte e perseverança em um futuro que eu tenho certeza poderá ser diferente desse atual presente. Muito obrigado, Luiz Mário. Um abraço. Conversamos aqui com o Luiz Mário, dirigente do Sindicato Petroleiros do Rio de Janeiro, por ocasião justamente dessa passagem dos 65 anos de aniversário
da maior empresa brasileira, a Petrobras. Olha, a Janete Silva deixou aqui uma sugestão para o Ciro. Aliás, o Anderson Gomes está tentando restabelecer a ligação com o candidato do PDT. Ela diz o seguinte: no debate do SBT, Ciro e Boulos criticaram Haddad e deixaram de lado o ausente Bolsonaro. Caberia aos candidatos da esquerda esclarecer quem de fato é Bolsonaro no próximo debate. A esquerda está puxando o tapete errado de novo, diz aqui a Janete. Eu concordo inteiramente com ela. O Eduardo Silva, por sua vez, nos dá bom dia para você também, e diz o seguinte: independentemente do resultado das eleições, a esquerda precisa fazer uma autocrítica. Deixamos de lado, diz o Eduardo, aquele discurso das reformas estruturais tão necessárias ao país para duelar com a direita hipócrita no campo dos costumes. A desunião programática da esquerda custará caro ao país, que corre o risco de cair nas mãos de uma extrema-direita antinacionalista. É isso mesmo, Eduardo. Eu também assino embaixo aqui da tua posição, do teu recado. Bem, e na ponta da linha, cumprimento aqui o Ciro Gomes novamente. Ciro, você me escuta? Bom dia, Paulo. Pois estou escutando. Desculpa, aí caiu a linha. Não, eu acho que teve algum problema realmente no celular, porque foi abrupta a interrupção, e a gente tentou aqui restabelecer a ligação, queríamos continuar a conversar, mas a gente ainda tem um tempinho, e eu ia justamente mencionar a você que hoje, veja bem, hoje a Petrobras, nossa maior empresa, talvez o maior instrumento que a gente tem às mãos hoje para pensar, inclusive, um novo projeto de industrialização do país, a Petrobras, ela hoje completa 65 anos. O que você pode falar para os petroleiros, para o povo brasileiro a respeito dessa maior empresa brasileira, um desafio que foi a sua criação nos anos 50 e que tantos frutos importantes para o progresso ela já nos forneceu? Nesse momento, Ciro, você sabe melhor do que eu, a Petrobras passa por um ataque violento dos setores privatistas. Temos os leilões do pré-sal, uma descoberta da empresa e, ao mesmo tempo, uma venda selvagem dos seus ativos. O que nós podemos fazer pela Petrobras? Bom, primeiro lembrar por que ela existe e quanto se sacrificou esse país para que a Petrobras existisse. O presidente Getúlio Vargas morreu, suicidou-se aí no Rio de Janeiro, entre outras e mais centrais razões, para dar independência ao Brasil. E hoje em dia, a independência tem outro nome, é ciência e tecnologia. O país que tem capacidade de ter sua inteligência treinada para as tecnologias é um país que pode se dizer independente. Um país que depende da tecnologia dos outros países já não é mais um país independente, por mais que a gente cultive os nossos símbolos. E a independência do Brasil está em xeque grave nesse instante. A Petrobras descobriu o pré-sal pela inteligência, pela engenharia, pela ciência e pela tecnologia dos brasileiros. E ela tem a capacidade de oferecer ao Brasil tranquilidade, estabilidade, num preço que mexe com todos os outros preços da economia. Porque às vezes as pessoas pensam que a Petrobras é um assunto dos petroleiros. A Petrobras simplesmente é quem dá o preço da comida, porque o frete da comida é diesel. Diesel é petróleo, petróleo ou é estrangeiro ou é nacional. E o Brasil tem essa possibilidade. Portanto, a minha homenagem à Petrobras pela longa folha de serviços prestados ao Brasil, e a melhor homenagem que nós fazemos é garantir a propriedade do povo brasileiro. Porque aqueles que falam uma coisa, que é nacionalista, que é patriota, e tem um plano econômico que entrega a Petrobras aos estrangeiros, estão condenando o Brasil a voltar a ser uma colônia internacional. Eu quero pedir aos petroleiros que resistam. Chegando à presidência da Petrobras, eu não só vou garanti-la pública a serviço da maioria dos brasileiros, como vou desfazer as entregas que se fizeram da riqueza do povo, dos nossos filhos, às potências estrangeiras. Ciro Gomes, eu queria que agora você dirigisse as suas últimas palavras aqui aos nossos ouvintes. Nós temos aqui um recorde de participações no nosso programa hoje, e certamente é por essa sua entrevista. Eu queria que você diretamente se dirigisse aí a todos os nossos ouvintes praticamente nessa véspera da realização do primeiro turno das eleições presidenciais.
Eu quero agradecer a você, Paulo Passarinho, um dos comunicadores mais respeitados do Brasil, por ter sempre feito da sua voz uma ferramenta de defesa livre e independente dos interesses do povo brasileiro, especialmente dos mais pobres. Agradecer à Rádio Bandeirantes essa oportunidade. Me permita cumprimentar meus companheiros que me ajudam aí no PDT, que é o partido de Leonel Brizola, o jovem Pedro Fernandes, que é o nosso candidato a governador, o já nosso experiente senador José Bonifácio, abraçando a eles todos, abraço a militância que está me fazendo virar o jogo no Rio de Janeiro e no Brasil. E a você, meu irmão, a você, minha irmã, dirijo uma palavra. Respeito, respeitarei, como sempre fiz, a sua independência, o seu direito de escolher aquele ou aquela que você entender melhor para a sua família, para a sua comunidade e para o Brasil. Mas me permita, com toda a humildade, lhe fazer um apelo. Se você está votando no Bolsonaro porque tem raiva do PT, eu lhe entendo. Se você está votando no PT porque tem raiva do Bolsonaro, eu também lhe entendo com o meu coração. Agora deixe que eu lhe diga, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra. Se nós levarmos o Brasil para esse precipício dessa confrontação, a nossa crise só vai piorar. E a partir daí nós elegeremos um candidato repudiado, rejeitado, seja um ou outro, pela metade da nação. Isso não permitirá ao Brasil se reconciliar, nunca teremos ambiente, porque é o que está acontecendo com o nosso país desde 2014. Se você lembrar bem, em 2014 a Dilma ganhou por um tiquinho, muito rejeitada, o Aécio Neves perdeu por um tiquinho, muito rejeitado, não reconheceu a vitória da Dilma e de lá para cá o precipício vem em cima das maiorias brasileiras. É preciso que a gente interrompa esse itinerário, essa ameaça, esse risco, e eu peço a você, eu tenho ficha limpa, eu me preparei a vida inteira para esse momento do Brasil. Eu quero ser presidente para reconciliar o Brasil, para tentar unir o nosso país, para apoiar quem produz, apoiar quem trabalha, ajudar os mais pobres, porque nós somos a sociedade mais desigual e, portanto, a mais violenta do mundo. Que Deus abençoe a nossa grande nação e que nós possamos escolher com a consciência tranquila e não por ódio ou por qualquer tipo de paixão, mas para a nossa inteligência. Forte abraço. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Um forte abraço a você também, Ciro. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado pelas palavras que você dirigiu aqui ao nosso trabalho. E eu espero que você seja coroado de êxito nesse teu esforço realmente muito importante para defender a soberania do Brasil e, principalmente, um projeto nacional que nos assegure, finalmente, desenvolvimento não para uma minoria, mas o desenvolvimento para a maior parte da população brasileira, os trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado a você, que Deus abençoe a nação brasileira e que seja feita a vontade de Deus pela mão do nosso povo. Conversamos aqui com o candidato do PDT, Ciro Gomes, e vamos encerrando nosso programa. Agradeço a audiência que vocês nos deram e amanhã, às 8 horas da manhã, a gente volta a se reencontrar aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, AM 1360, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Até lá!